Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente mais uma vez, mais uma semana, para darmos esse pontapé inicial no estudo da Bíblia. A gente está estudando agora o livro de Colossenses nesse primeiro trimestre de 2026. A gente já encerrou o estudo aqui do livro de Filipenses, né, na primeira metade da lição, e agora, nessa segunda metade, nós estamos chegando no meio aqui do livro de Filipenses, de Colossenses, e hoje a gente vai estudar o capítulo 2 de Colossenses. Paulo aqui segue nessa conversa com a igreja de Colosso, e hoje ele vai falar de uma coisa bem importante, bem interessante, que é um problema que, eu vou te dizer, não está só preso ou limitado à época da igreja de Colosso. É um mal, é um problema que ainda nos assola hoje. E para conversar sobre esse problema, sobre essas questões aqui do capítulo 2 comigo, tem um outro convidado aqui comigo. E aí, beleza? Beleza? Se a carta que Paulo escreveu aos Colossenses ainda hoje faz sentido para nós, nós também somos colossenses, então? Cara, é sempre uma coisa bem colossal de se entender, né? Então, Entendi. sim, eu acho que nós somos... É que, na verdade, é o seguinte, né? A gente lê a Bíblia como se a Bíblia fosse para nós. A primeira coisa não foi, né? Então, Ninguém pensou no Isaac se ou você no pensar, Leonide. na verdade, em, 65% da Bíblia é pro judeu. Perfeito. Os outros 35% é pros judeus e pros gentios, Isso. dos quais nós somos os gentios, Do futuro ainda. do futuro. Para eles, né? Em relação Então, a assim, eles. na verdade, o trecho bíblico que mais diretamente se relaciona conosco é, de fato, as cartas de Paulo. Sim, para as comunidades, né? E um pouco de gentias. João ali também, porque Pedro ali, Tiago, ele ainda tá falando muito com o judeu, né, com o público judeu. Claro que no Perfeito. final vai abranger todo mundo, mas Paulo, ele é aquele que vai lidar mais diretamente com essa galera que não tem essa base ou essa raiz judaica. Né? Tá misturado lá, mas muito dos gentios, dos gregos, egípcios e pessoal lá da Macedônia e tudo mais, né? Os Não gentios, brasileiros, em em geral. O Brasil surgiu nos últimos 500 anos, né? Ah, entendi. Isso aqui é tipo 2.000 anos atrás, né? Entendi. É importante, Você não tinha nem França e Alemanha na época. Não nem tinha, Inglaterra, não. Ah. Você tinha Itália, Roma. E Roma. Tinha né? Tarsis ali, que era meio que Espanha, mais ou menos. Mais ou menos ali. Então, assim, você tem ali os primórdios do primeiro século ali, da história pós-cruz, tudo se formando. Então, assim, muitos desses problemas são os problemas que são mais tocados a nós. Porque, por exemplo, dificilmente, pode ser que, assim, aleatoriamente tenha, mas dificilmente você vai chegar na sua igreja sábado de manhã e a galera pegando seu pé porque você não tá se circuncidando. Espero que não, né? Eu espero que não. Espero que não aconteça. Ia ser bem constrangedor. Sim, isso é né? meio... Mas você tem problema com outras questões aqui que Paulo vai tratar, apesar de que Paulo trata muito da circuncisão, porque ainda era um problema lá daquela época, por causa do público judeu que ainda estava lá. Mas você tem vários dos problemas aqui, e especialmente aqui no capítulo 2 de Colossenses, ele vai tratar muito da questão de como o legalismo, ele sequestra a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro relacionamento com Deus. Um problema existente até os dias de hoje, né? Então, é esse o grande problema que vai assolar a maioria das igrejas que a gente frequenta. Perfeito. Que é, em resumo, você trabalhar da seguinte matemática. Salvação é Jesus mais X. E esse X... Não é um problema, o problema é o mais. O problema é o mais. Sim. Como se Jesus, ele não fosse igual a tudo. Total. É que como Jesus não fosse suficiente para salvar, né? Ele precisa de algo mais para salvar alguém, né? Então ele precisa da sua contribuição com outras questões, como, por exemplo, dietético, dias de guarda, que são as principais coisas que Paulo vai falar aqui. Então, Jesus, ele precisa da sua contribuição para algo. Mas o título da lição já vai dar pra gente uma pista. A lição de número 10, que se chama Completos em Cristo. Né? Ou seja, em Cristo, nós temos aquilo que é suficiente para salvação. Então, a gente não depende de outras coisas, né? Perfeito. Então, assim, nem Cristo, nem nós depende de algo mais para salvação. Mas nós aqui do Cristãos Cansados, a gente depende. Lógico, porque a gente não é Cristo. Não, a gente não é Cristo. Não é Cristo. Graças Por isso a a gente depende do quê? A gente depende do seu like. A gente depende que você se inscreva no canal para o canal ganhar mais relevância. Então, tá aparecendo as informações embaixo aí na tela. Para você que tá ouvindo o podcast no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, Apple, que seja, vai lá no YouTube, se inscreve no canal também, ou se inscreve numa dessas plataformas. É sempre muito importante contar com a sua participação para ajudar a levantar o vídeo aparecer também para outras pessoas. Tá certo? Então, lição de número 10, Leonide, capítulo 2 de Colossenses. Já abre sua Bíblia porque a gente vai ler o capítulo 2 todinho.
Um capítulo, assim, relativamente curto, como a carta toda, é bem curta. Mas, assim, é um trecho que carrega, assim, uma grande importância. Então, pra gente começar, eu vou pedir pra você ler pra gente os primeiros 5 versos. Vambora, então. Colossenses capítulo 2, versos 1 a 5. Assim. Vamos Diz assim o texto, então, hein? Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Excelente. Então, como título introdutório, que não é, na verdade, a introdução do que ele está falando, é só a introdução da sessão que a gente vai estudar hoje, Perfeito. porque isso aqui é o capítulo 2. Não sei se você sabe, mas antes do capítulo 2, Vem o capítulo 1. vem um. Mas também não sei se você sabe, numa carta, você não tem capítulo nenhum, na verdade. Somente na Bíblia, o pessoal não escreveu pensando em capítulos, né? Não. Ele só escreveu. Isso aqui é uma carta só, com introdução, Sim. desenvolvimento e conclusão, né? Mas aqui, para facilitar para a gente a buscar, né, um trecho aqui, outro trecho ali. Fazer o corte da perícope, né? Exato. Né, de selecionar a porção que você quer do texto. Isso, E exato. também assim, né? Imagina, você tá lá na igreja, no século XVII. E não sei se nem tinha Bíblia com a galera ainda, né? Mas, Não. enfim, você tá lá com aquele rolo gigantesco, a galera com suas Bíblias. Abram aí em Isaías, naquele pedaço que ele fala do jejum. Aí tá lá a galera procurando, assim, ó, tipo, aquele texto corrido de, né, tipo assim, não, vamos separar Isaías aqui em 66 capítulos, com não sei quantos versículos, né? Sim. Aí você indexa, aí fica fácil você ir lá e achar aquela referência, né? Sabe o que é legal, né? Até hoje nas comunidades judaicas e tal, o pessoal quando vai ler a porção do texto da Torá ou dos profetas, daí é um rolo, né? Eles precisam ter um dia na semana pra procurar esse negócio. Pra já deixar Pronto. no ponto ali. Porque se fosse tem abrir... essas Não referências, tem, né? Porque se fosse no sábado, de fato, pra abrir, ou no dia do culto pra abrir, ia demorar um bocado de tempo. O pessoal falou assim, ó, vamos tirar 15 minutos pra todo mundo encontrar o texto aqui. Exato, né? exato. Mas, de fato, assim, na hora da gente ler o texto, a gente tem que lembrar e ter isso em mente que o texto ele não começa no capítulo 2, né? No verso 1. Ele começou antes. E o que Paulo falou no capítulo 1? Ele falou da suficiência de Cristo e como Cristo ele é a convergência de todo o plano da salvação que Deus tinha para a humanidade. Ele é plenitude, né? O que é plenitude? É tudo. É o englobamento, Pleno, né? Exato. De ter, ou seja, ele se basta nisso tudo. Então, tudo que Deus queria revelar como plano de salvação e sobre quem ele é para o mundo, ele revelou isso em Cristo. Perfeito. Portanto, Paulo fala o seguinte, olha, não fiquem buscando outras coisas, saibam que em Cristo, porque, por exemplo, antes de Cristo, vocês estavam mortos nos seus pecados, vocês estavam com uma mente que era oposta a Deus, vocês não estavam buscando ele, vocês eram inimigos de Deus, mas em Cristo ele aproximou todos vocês Bonita essa linguagem. de Deus. É maravilhoso, assim. Com a cruz, que era um instrumento assim, de terror, de vingança, Tortura, né? ele aproximou todo mundo e fez as pazes entre a humanidade e Deus. Perfeito. Porque Jesus, dentro da linguagem do Evangelho, ele é tanto homem quanto Deus. Então ele é Deus para a humanidade e ele é a humanidade para Deus. Ele é o mediador, né? A gente vai ter Ele essa representa palavra no Antigo perfeitamente Testamento. entre essas duas partes. Exato. Entendeu? Como se ele fosse o tradutor quase, assim, né? Ele fala Deus pros humanos e humanesco pra Deus, assim, né? De fato. Então, baseado nisso, nessa ideia de que, olha, vocês estavam perdidos nos seus pecados, vocês eram inimigos de Deus, mas ele reaproximou vocês e ele revelou tudo que era preciso saber, eu quero que vocês saibam, então, que eu continuo lutando por vocês e pela igreja de Laodiceia. Aqui só lembrando, tipo assim, ele escreve uma carta para Colosso e ele escreve uma carta para Laodiceia. Sim, e ele pede que eles leiam depois alternadamente Então, exato. quando Laodiceia terminar, manda para Colosso, e quando Colosso terminar a carta aos Colossos, manda para Laodiceia, porque cada um vai tratar uma coisa, mas é bom para instruir os dois. Por isso que Aqui ele talvez cita fique aqui. até um disclaimer, né? Talvez o pessoal de Laodiceia foi mais organizado com a carta. Porque depois, se ele recebeu por último e a gente tem a carta de Colossenses, talvez o pessoal de Colossenses perdeu a carta de Laodiceia. É possível, é possível. De fato, porque a gente não tem carta aos Laodicenses aqui, né? Exato. Enfim, e ele fala também de todos que ele ainda não conheceu pessoalmente e tudo mais. E aí ele segue naquele esforço de oração, né? Pra eles permanecerem unidos no amor, alcançarem. E aí ele fala que a expressão alcançarem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo.
E ele diz, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aí, sabe aqueles filmes, tipo, tem um filme lá do Nicolas Cage, já tem, Tesouro Nacional, ou Sim, A Lenda do Tesouro Perdido. São acho que dois filmes, né? Muito bons filmes, inclusive. São bem legais, e assim, pra quem se interessa pela história americana, ali, ele vai visitando os principais pontos históricos, ali, os monumentos, as coisas. Então ele mistura um pouco de... É um Indiana Jones dos Estados Unidos, né? pra ver a história americana ali e tal, mas mesmo aqueles filmes, assim, que tem aquele tesouro pirata escondido e tal, e aí você tem um mapa, né? E aí, primeiro, geralmente, é uma conquista você achar o mapa. É toda uma aventura pra você encontrar onde tá o mapa. Aí, uma vez que você acha o mapa, e aí você precisa brigar com um monte de gente, e sobreviver, e sair, tudo mais, que tá todo mundo querendo o mapa. Sim. Uma vez que você acha o mapa, aí tem um segundo problema. Porque o mapa não é fácil de ler, né? É interpretar o mapa. Exatamente. Né? Porque é fácil, né? Você não, é onde está o X. Só que o problema é que o mapa vai usar, às vezes, um ponto de referência que é meio impossível. Um coqueiro que é meio... Se chega lá na ilha, tem uma plantação de coco. Exato. E aí, qual é o coqueiro que você tem que achar? Porque quem fez o mapa, na cabeça dele, ele sabe onde é que é aquele lugar. Não, tava super fácil. Ele só precisa chegar lá. Uma vez que ele chegar lá, ele sabe onde é que tá. É uma pedra e um coqueiro, fácil. Só que aí a gente pega, aí você tem que saber identificar isso e tal. E uma vez que você consegue interpretar esse mapa e chega no lugar, finalmente você pode desfrutar daquele tesouro. Né? Se alguém não chegou antes. Ou se alguém não chegou junto. Exato. Que é pior ainda. Né? Porque aí vai ser uma briga danada, tá? Pra você manter o tesouro. Aqui Paulo tá falando o seguinte, existe um tesouro, que é o tesouro da sabedoria e do conhecimento sobre quem? Sobre quem é Deus. E por que ele tá falando isso? Porque, de novo, Paulo tá falando para uma igreja, para uma comunidade religiosa, que tá sendo... bombardeada, né? Bombardeada, ou na linguagem que ele vai usar lá no Filipenses, como lobos ou cães que estão cercando o rebanho, só esperando a oportunidade para poder desgarrar um para poder fisgar. Perfeito. Né? Eu usei a linguagem de ovelha e de peixe ao mesmo tempo, né? Enfim, pescou a ovelha ali do rebanho e tudo mais. E aí eles ficam falando para os colossenses o seguinte, olha, esses segredos sobre Deus são segredos ocultos que só as pessoas mais instruídas, mais iluminadas possuem. Se você seguir aqui a nossa ordem, se você vir fazer parte da nossa comunidade, tal, a gente vai introduzir você a esses caminhos ocultos aqui da sabedoria divina, sobre o que é Deus, os mistérios e tudo mais. Então, Paulo usa a expressão aqui, aqui ó, verso 4, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Aqui na Bíblia tá falazes. São falácias, né? Falácia, pra quem não sabe, não é... Uma plantação de falácias. Não é, tipo assim, o primo da alface. Né? Não é. Falácia é um argumento que ele soa verdadeiro, não é uma mentira deslavada. Ele soa verdadeiro, então ele tem uma certa lógica, mas se você coloca dentro de um contexto, ele tá totalmente errado. Exato. Então, assim, antes de você continuar. Então, assim, eu chego pra você e eu vou enganar você não uma mentira deslavada, mas com algo que parece verdade. Exato. Meias verdades, né? Então, tipo assim, não é uma mentira total pra que você se afaste dela, mas também não é uma verdade total pra que você, de fato, alcance o objetivo que você tá buscando. Então, Perfeito. você vai ficar ali perdido no meio do caminho. É interessante ele usar a palavra entendimento aqui pra compreender o mistério de Deus, justamente porque nessas comunidades, muito desse raciocínio eram raciocínios lógicos, né? Então eu vou te levar aqui com a minha filosofia, você vai entender e tudo mais. Só que no pensamento hebraico... Lembrando que o pensamento grego, que ele é mais filosófico e lógico, ele é totalmente... Imaterial, ele tá em voga. Mas ele tá em voga aqui. Esse talvez seja um dos momentos mais... Tudo bem, é o auge, né? De Platão, já passou até alguns séculos, mas ainda assim é muito forte, tanto é que o Império Romano, ele vai abraçar isso. Sim. Com muita força. Eles dominaram os gregos, mas a filosofia grega dominou completamente o Império Romano, né? E isso é curioso, né? Porque no pensamento grego, de fato, o conhecimento se dá pelo trabalhar da mente apenas. Mas do conhecimento hebraico, no pensamento hebraico, cujo qual Paulo está embebido, e não do pensamento grego, como muitos dizem por aí, entendimento e conhecimento não é algo só da mente, que você faz só por conhecer o argumento A, argumento B, fazer um silogismo aqui, uma ideia ali, um argumento lógico para lá, mas na verdade o conhecimento tem a ver com algo mais intrínseco, né? Com relacionamento e convivência. Já falou disso aqui, mas lá em Gênesis 4, verso 1, fala que Adão conheceu, a expressão é essa, conheceu Eva, sua esposa. Então, na Bíblia o conhecimento é algo tão próximo que até às vezes é relacionado com um ato sexual. Por exemplo, lá na história de Ló, quando Ló
Aham. vai lá e recebe os anjos que eles são enviados por Deus, né? Sodoma e Lá Gomorra, em né? Sodoma e Gomorra. Sim. Os anjos entram na casa de Ló, e aí os sodomitas, né? A galera lá que, tipo assim, é conhecida por, né, não ser necessariamente carinhoso nos atos, né? Eles batem lá na porta de Ló e falam assim: tragam esses homens aqui para que possamos conhecê-los. Eles não queriam bater um papo com eles, Não. não, né? Queriam fazer outras Qual que é o coisas. seu nome? Nome. É isso que eu Sei. quero saber. E aí o que acontece? Ló fala assim: não, pega minhas filhas, né? No contrário e Sim. tal. Olha que absurdo também, né? Enfim. Mas a ideia é essa. Então, conhecimento é algo tão prático na Bíblia que muitas vezes vai ser de fato relacionado com esse ato sexual e tudo mais. Então, o conhecimento sobre alguém não é simplesmente você ter informação sobre a pessoa. Uhum. É, na verdade, você ter um relacionamento, você conviver. A gente até resume. Conhecer é viver com, viver junto, ter proximidade. E com Deus não é diferente. Saber sobre os mistérios de Deus não tem a ver sobre você ter informações sobre, sei lá, a ontologia de Deus, o ser de Deus, como Deus é, como ele se parece. Não, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é perfeito. Não é isso. Conhecimento do mistério de Deus tem a ver com se relacionar com ele. Uhum. E aqui também tem a ver com isso, com Cristo, a mesma Então, coisa. porque aí a gente tem um problema, porque Deus, por mais que ele esteja próximo, mas ele é inalcançável no sentido Sim. de relação. Assim, Aham. ele A tá gente não realmente- vê ele. Ele tá fora da nossa esfera de realidade. Perfeito. Mas para poder justamente encurtar esse abismo entre a humanidade e Deus, ainda mais não só por causa das diferenças de natureza, ele é Deus, nós somos criaturas, Aham. mas aí você também tem um problema de santidade. Ele é perfeitamente santo e nós somos perfeitamente pecadores. A gente na presença dele é desaparecido, né? É, Pra sempre. você vira pó, né? É, Então- ou nem isso também. A gente precisa, como a gente falou, dessa, né, dessa ponte, Uhum. desse mediador. Então ele fala basicamente o seguinte: olha, tem um tesouro oculto, escondido em algum lugar, e esse tesouro, ele é basicamente o quê? Não é ouro ou não é tipo diamante. Esse tesouro que está enterrado em algum lugar, e ele falou lá no capítulo 1 que esse tesouro ele tá enterrado faz séculos. Ele tá lá Sim. enterrado, tipo, só esperando para ser desenterrado. Uhum. E o que é esse tesouro? É tudo que você precisa saber sobre Deus. Esse é o tesouro. É todo o conhecimento sobre Deus. Exato. Só que ele fala assim, só que para chegar nisso você precisa do mapa. O mapa é Cristo. Então, só que aí os caras estão falando assim, não, a gente tem um mapa. O que é o mapa? Não, se você seguir esse ritual, se você parar de comer essas coisas, se você observar essas festas, aí você vai ter acesso aqui, a gente vai desbloquear para você nesse membership premium, né? Que é Yes, como é que fala? Assinatura, né? De assinatura membro. premium, né? Isso, Tipo assim, isso. então, não, você vai. Paulo fala assim: não. A chave, o mapa que dá acesso a tudo que você precisa saber sobre Deus, esse tesouro escondido, é Cristo. Isso é curioso, porque até hoje em dia, essa linguagem meio mística, ela arrasta muita gente, né? Sim. Você quer saber sobre Deus, quer saber sobre, sei lá, o universo, e aí você tem vários métodos místicos e espirituais para fazer esse processo, né? Inclusive na nossa igreja tem alguns métodos, já falou disso na lição passada, né? Uhum. Métodos que você usa para tentar alcançar as coisas, mas é curioso como essa linguagem ela é meio glamurosa, ela tem um espectro meio misterioso e atrai as pessoas, né? Como que o conhecimento de Deus, a Bíblia, o relacionamento com Cristo, às vezes parece meio Enfadonho. enfadonho e chato comparado com Porque é esses... ordinário, né? A gente tá esperando algo extraordinário, Sim, só que na verdade é algo comum. comum. Então, por exemplo, a gente fala assim, vamos nos reunir para estudar a Bíblia, Uhum. por exemplo. Tá. Aí, beleza. Vamos no almoço, depois vai ter o estudo da Bíblia. Isso, aí a gente se reúne Mas lá. você não fala vai tal. ter estudo da Bíblia, você fala só até o almoço. Isso. Porque o que chama mesmo é o almoço. É o na almoço, verdade. isso. Estudo da Bíblia é o depois. Relativo, mas beleza. Aí você se junta lá numa rodinha. Aí um começa a falar, o outro fala, não, mas eu acho que tal. Uhum. Não, mas tal coisa. Não, mas vocês viram no YouTube fulano de tal falando tal coisa. No YouTube não, o YouTube é muito longo. No TikTok. No TikTok. TikTok é mais curtinho. Não, eu vi um shorts, né? Eu vi Isso. um negócio aqui, tá um Reels, sei lá. Essa linguagem da geração ômega, sei lá. Nem sei qual geração. hoje. Geração TikTok, né? Geração T. Eu vi um vídeo lá, a pessoa falou que, na verdade, eles encontraram um negócio que revela tal coisa, uma coisa oculta. E aí, não, mas porque o pessoal falou lá que viu um vídeo de fulano assinando um decreto que vai, nossa, vai assim, acabar com as igrejas, não sei o que lá. É o fim. Aí passa 2 horas dessa conversa, e aí você fica olhando e fala assim, cara, Tem algo de estranho, né? a gente ainda não abriu a Bíblia, né? Curioso, não? 2 horas passaram e ninguém abriu a Bíblia. Por quê? Sabe por quê, Leonide? Por quê? Explica pra Abrir a mim. Bíblia e a Bíblia é chato para um caramba. Sério? É ordinário, Entendi. é comum.
Então quem tá aqui com a gente hoje, vendo a gente abrir a Bíblia, Você é chato. Não, que isso, é Não? um guerreiro da fé. Você é um guerreiro da fé, você é um cristão cansado. Isso. Né? Mas não cansado da Bíblia. Não, porque... Então, mas você entendeu o ponto aqui? Tipo assim, um relacionamento com Cristo, através da Bíblia, por exemplo, é que nem um casal de namorados na época das cartas. Um escrevia a carta pro outro, o outro lia, você saboreava aquela carta. Sim. Você não só assim, bater, ok, já sei do que ele tá falando. Cara, a pessoa lê de novo, volta, grifa, marca, pô, que bonito isso aqui. Passa Aí, tempo com aquela carta, né? saboreia, Sim. volta, aí no dia seguinte, pô, quero ler de novo, porque assim, é algo tão precioso, você assim, você não tá ali, tipo, do lado da pessoa, então você quer saborear cada pouco daquilo que você tem dela ali e tal, e aí escreve de novo, volta, a pessoa faz a mesma coisa, aí responde, fica nessa e tal. Não é o relacionamento que a gente tem com a Bíblia, porque, tipo assim, eu meio que já sei o que eu tenho que saber sobre a Bíblia. E aí tem uma famosa frase na igreja, frase, que é assim, ó, não, porque a minha igreja tem toda a verdade. A gente sabe tudo. E aí eu acho que, mesmo que isso seja remotamente, né, verdade, mas se isso for de fato verdade, ainda assim não significaria que eu tenho a verdade. E tem outra, né? Que é o pecado da arrogância, né? O cara se coloca como tendo toda a verdade, aí você vai falar alguma coisa. Por exemplo, você começa um sermão falando, sei lá, sobre Sansão, aí a pessoa já conhece a história, aí a pessoa se fecha para o que você vai falar. E às vezes a pessoa nunca leu a história de Sansão. E ele acha, por exemplo, que Sansão só teve relacionamento com Dalila. Pois é. Nunca soube que Sansão foi casado. Já foi casado. Já foi casado com outra moça. Sim. Falou, que é isso? Não foi Dalila? E tal. E que chacinaram a esposa dele. Exato. E por causa disso, 300 raposas, tá? Mas aí é uma conversa para outra lição também. De Exato. Sansão. Ou podcast, né? Quem sabe? Enfim. Sansão é legal. Só bacana. Lê a história de Sansão. Mas é isso. Juiz, Isso. Mas, cara, a Bíblia é muito legal, cara. É muito legal. Só que esse é o problema. A gente é tão arrogante para com ela. A gente não se permite lê-la e apreciá-la que a gente não percebe que ela é legal. Exato. A gente acha que ela é chata porque a gente só ouve falar dela. A gente nunca parou para ter um relacionamento com Deus através dela. Exato. Então Paulo tá falando aqui basicamente que assim, tudo que você precisa saber de Deus está revelado em Cristo. Cristo é a revelação plena, perfeita, igual a gente viu no capítulo 1, de quem é Deus. E se relacionar com Cristo é se relacionar com Deus. Perfeito. Porque você está se relacionando com tudo que Deus é. Então assim, não é só que Adão ele era a imagem de Deus. E Jesus ele vem para substituir o que Adão falhou em fazer. Mas Jesus ele não é só a imagem de Deus. Ele é Deus. Né? Então, Adão era uma sombra, como tem no original hebraico, Jesus né? é a coisa real. Exato, ele é a realidade. Então você está se relacionando ali e você tem acesso a esse tesouro. Então Paulo está falando assim, olha, você quer chegar no tesouro da sabedoria que estava oculta, mas que agora foi revelada? E por que ela foi revelada? Porque agora todo mundo está vendo o mapa do tesouro. E a chave, qual que é? É Cristo. Só que isso é fantástico, né? Porque você quer saber o mistério de Deus. E aí o mapa é Cristo. Aí se você segue o mapa, você vai chegar num tesouro. E o tesouro é quem? Cristo. Fantástico. O mapa e o tesouro é o mesmo. Exato. E o tesouro no final é você procurar o tesouro através do mapa. Relacionamento, andar com Deus. Exato. Então imagina, você tá nessa jornada ali, lendo o mapa, e no final você descobre que aquele mapa vale milhões. É mais ou menos isso, né? Só que todo o processo de você seguir naquele mapa te fez apreciar o mapa cada vez mais e descobrir o valor que ele tem. Exato. Tem uma frase bem bonita, né? Que fala que na jornada mais importa é o durante. Porque é com quem você anda, né? Exato. E o final, na verdade, é só esse encontro com a pessoa que você já estava andando. É a conclusão de tudo, né? Exato. Mas então, assim, dado esse preâmbulo aqui, vamos então agora pro verso 6. Vai lendo aí? Vamos lendo aqui. E aí, em então. algum momento, eu te interrompo pra gente seguir. Tá bom. Diz assim, Ou talvez a gente pode ir lendo e comentando, mas vamos ver aqui. Vamos lá. Diz assim o verso 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Olha só. Olha só. Ele acabou de repetir aqui o que você falou. Exatamente. Então, parece que a gente tá tá te citando. pensando... Não, ele tá me citando, tá tudo na Bíblia. Ah, tá. Então, ele basicamente repetiu, ó, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Exato. Então, assim que vocês receberam o mapa, continue seguindo o mapa. Né? Então, assim... Isso é conhecimento, a gente falou disso, né? Então, tipo, conhecimento é você não só ter informação, mas você viver com. Você recebeu Cristo, show, agora anda nele, continua vivendo nele. Então, é mais ou menos assim, pegando os dias de hoje, né? Eu recebi o Evangelho. O que é o Evangelho? E isso é sempre bom frisar. É bom viver o Evangelho, né? Então, não começa não. Não se vive o Evangelho. Quem viveu o Evangelho foi Cristo. O Evangelho é sobre Cristo, né? O que a gente vive a gente vive uma vida no Evangelho. Isso, a gente testemunha sobre o que o Evangelho fez na nossa vida. Transformou a nossa vida. Exato. E esse é um grande problema, porque muitas vezes a gente entende o Evangelho como uma doutrina a ser conhecida.
Perfeito. E o evangelho não, igual você já explicou, o evangelho não é sobre conhecimento. O evangelho é a aceitação de uma ação que foi feita em meu favor. O que é o uma evangelho resposta, de fato? né? O evangelho não é doutrina no sentido de, não matarás, numa lei, guardar o sábado, honrar pai e mãe, ir à igreja, devolver o dízimo, guardar o sábado, não comer certas comidas. Isso não é o evangelho. Isso é lei. Sim. Isso é o que o ser humano deveria estar fazendo. Evangelho é o seguinte: nós somos tão terríveis como seres humanos, tão pecadores, que precisou o próprio Deus se encarnar como ser humano e morrer uma morte violenta na cruz por nós, ressuscitar, subir ao céu e interrogar não, interagir, como é que é a palavra? Interceder. Interrogar. Interceder por nós, em nosso favor, com Deus ali, para falar, ó, Pai, aceita que o meu sacrifício no lugar... Isso é o evangelho. Aí eu recebi essa mensagem. E falei assim, eu aceito. Ok, você tá salvo. Você aceitou, você recebeu aquilo de fato. Ok, agora eu vou viver à luz dessa informação. Mas aí eu pego assim, não, eu já sei sobre o evangelho, sobre a doutrina do evangelho. Eu já sei a verdade do evangelho. Sim. Eu sei cognitivamente que Jesus morreu pelos meus pecados, papapá, Eu sei todas as frases bonitas sobre o evangelho. Agora, qual que é o próximo passo, assim, pra eu, de fato, ficar mais perto de Deus? Sei lá, é eu guardar a lei, é eu guardar um dia específico, é eu parar de fazer certas coisas, é eu frequentar essa igreja aqui que tem um acesso específico aqui para uma informação. É eu fazer jejum tantas vezes por semana, ou por mês, ou o que seja. Não, é por quê? Não, mas esse negócio de evangelho, eu já passei disso. Já avancei dessas Digamos casas. assim, esse é o primário, é o alfabeto. Aprender a ler e escrever. Agora eu quero substância. Quero feijão agora. E Paulo fala assim, olha, eu decidi pregar para vocês nada a não ser Cristo e esse crucificado. Ou seja, o evangelho ele é total e suficiente para qualquer coisa no que se relaciona à salvação. Sim. Só que o restante, que a gente chama dessa vida no evangelho, nada mais é do que a gente ser restaurado, ser colocado de volta no trilho que a gente teimou em não trilhar. Perfeito. Essa boa vida, essa vida abençoada que é de fazer a vontade de Deus, ou seguir as diretrizes divinas, ela não é o evangelho porque ela é o que nós fomos criados para ser. E como nós deveremos viver. O problema é que a gente não consegue. Então não é que isso traz crédito extra, isso é só você voltar ao que você perdeu. Isso é muito fantástico, né? Porque você imagina que a gente pensa que quem vive essa boa vida, essa vida ética, essa vida conforme o plano de Deus, essa é uma pessoa muito elevada. Mas na verdade não, ela está fazendo o básico que o ser humano deveria fazer. Claro que por a gente estar tão enraizado na lama, essa pessoa parece pra gente o ápice da perfeição, talvez. Então, pra quem tá todo quebrado e destruído, tipo assim, a pessoa que consegue engatinhar já é, nossa, ele é um super-herói. Sim, né? Mas na verdade não. E esse caminhar nessa vida da graça e tudo mais, ela vem na verdade como essa resposta que o evangelho te dá, né? Porque o evangelho é como se fosse aquele puxão de Deus pra você subir o trilho. Só que agora você não anda sozinho no trilho. É de novo Deus com você, trem né? tá te levando ali, Exato. Né? Então ele fala, ó, vocês receberam Jesus, vocês receberam o evangelho, não tentem agora mover ou ir em frente em direção a outras coisas mais elevadas. Não, Mas andem nele, né? Continuem a viver nele, enraizados e edificados e firmados na fé. O que tá firmado na fé? É justamente nessa relação de confiança com ele. Fique firme nessa relação de confiança, como vocês já foram ensinados, né? Transbordando ali em gratidão. E o texto ele continua, né? No verso 8 fala assim, ó. Cuidado que ninguém venha enredar vocês com a sua filosofia. A minha versão fala escravize vocês. Ó, que loucura. Enredar tem também esse negócio de você ser amarrado, né? Na rede. Exato. Ninguém joga uma rede sobre vocês, exato. chamada filosofias vãs e enganosas. E vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Sabe qual que é a palavra grega aqui para filosofia? É dogmas, não é? Não, é filosofia. É filosofia, não é verdade? Dogmas é outra palavra. É lá na frente. É lá na frente. Mas é basicamente a pessoa. Filosofia. Ninguém escravize vocês, ou ninguém prenda vocês, ou tire a liberdade que vocês alcançarem em Cristo, amarrando vocês, ou enredando, né? Que é jogando uma rede para prender vocês no quê? Nessas lógicas humanas. Ele usa também a expressão aqui, tipo, as tradições humanas. Ou seja, de novo, a gente senta na rodinha do estudo da Bíblia. E a gente não abre a Bíblia. Não, só tá falando sobre como você faz para viver alguns mandamentos, né? Nem são todos ainda. E não é o mandamento em si, é o que eu acho que o mandamento significa. Então assim, não, o problema da igreja hoje é que a gente tá assistindo seriado no Netflix. E eu acho que isso é errado. Falei, ok. Aí a pessoa fala assim, não, vamos ver princípios bíblicos aqui para um consumo de um bom entretenimento. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo. Não, ela nem faz isso. Ela fala assim, não, eu acho que é errado. Por quê? Não, porque é feio.
Porque o mundo faz. Porque eu acho que Deus não se agrada disso. Exato. Tudo bem, você pode questionar o quanto do nosso tempo a gente gasta com isso, o quanto, né? De novo, a gente já tem um problema de leitura da Bíblia, mas a gente não tem tempo para todo o resto, né? Exato, de entretenimento. Tudo bem, essa é uma outra discussão. O ponto é o seguinte: eu coloco agora essas tradições humanas. Eu crio uma lei, ou eu crio um comportamento, que é o que os fariseus faziam. Sim, sim. Né? Eles falam assim: não, tem esse princípio bíblico aqui. Para não chegar perto de quebrá-lo, eu vou colocar uma outra cerca. E aí, atrás dessa cerca, um muro. Atrás desse muro, Um buraco um buraco. cheio de espinhos assim. Ó. Exato, um fosso, né? Isso. E do lado desse fosso, uma torre com um sniper. Pô, é uma cerca elétrica também, tá ligado? Isso. Então você chegou, assim, você não tem nem como chegar mais perto, né? Só que eu começo a tratar cada uma dessas coisas como a lei em si. Sabe que é curioso isso? Porque É curioso. isso é mais antigo que o mundo, né? Uhum. Porque quando uma serpente chegou pra uma tal mulher aí e falou... Deus falou pra não comer, ela falou, não pode comer nem tocar. Nem tocar. A Eva já começa... Já começa isso. Deus falou, não pode comer. Ela falou, não podem tocar. Já colocou essa cerca também. Falou, se tocar, já era. Aí ela toca, não morreu, falou, posso comer também. Que é interessante isso, né? Porque a gente estabelece uma coisa, e aí quando a gente quebra essa coisa e não acontece o efeito que a gente estabeleceu, a gente questiona, viu, Deus, você estava errado. Mas Deus, eu não falei isso. Aí a pessoa começa a passar barreira após barreira até cometer o ato. Então, né? se não tem um problema eu quebrar uma lei que eu estabeleci, então também não tem problema a lei que Deus estabeleceu. Lógico. Você vê. Esse é o grande problema no fim das contas. A gente vai em vez da gente ser elevado a Deus, a gente vai reduzindo Deus a nós, né? Exato. A gente vai fazendo ele a puxando nossa própria imagem. Exato. Né? E aí ele fala dessas tradições humanas e dos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Que os princípios elementares aqui, de novo, ele está falando daquele misticismo, dos espíritos, das divindades, que era uma coisa muito enraizada dentro da cultura de Colosso. Exato. Da Macedônia, da Grécia, Hoje em dia, viu? em geral. Só mudou o endereço, né? Só mudou as referências. Exato, tipo de, você é o quê? Escorpião? E aí ele continua, né? Falando aqui sobre Cristo agora, porque esses não são segundo Cristo, aí ele fala no verso 9, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos quebrar um pouquinho disso daqui? Bora. Então, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. De novo, o argumento que Paulo está construindo desde o capítulo 1. Gente, não é que Jesus ele foi um holograma ou assim... Um avatar. Jesus não foi um pedaço do quebra-cabeça que nos mostra um pouquinho de quem é Deus. Não. Jesus é uma filmagem Full HD, 4K. se é 4K, QLED, né? Nossa. Seja lá o que tiver de tecnologia, é uma coisa cristalina, assim. Jesus, ele é a revelação completa e plena de quem é Deus. Então, assim, Jesus não é uma peça de quebra-cabeça que você vai encaixar em algo chamado religiosidade. E esse é um grande problema nosso, Leonide. A gente estabelece o que pra gente é essa religiosidade, que é essa vida religiosa, da qual Jesus ele é uma peça do quebra-cabeça, ou para aqueles como eu que apreciam outro tipo de figura de linguagem, ele é uma fatia da pizza. Entendi. Quase na hora do almoço, aqui na hora da gravação. Mas você entendeu? Tipo assim, Jesus ele não é o todo, ele é algo desse todo. Sim. É importante, mas não é tudo. Então, você precisa de outras coisas nessa religiosidade, né? Então ele tá falando assim, não, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que você precisa saber sobre Deus, tudo que Deus é, a gente encontra em Jesus. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês também recebem essa plenitude. E vocês estão aperfeiçoados nele, né? Então, assim, estando nele, estando nessa relação, como você explicou, ao me relacionar com ele dia a dia, eu estou dentro dessa perfeição de uma relação perfeita com Deus. Eu não preciso de outras coisas para serem adicionadas para mim. E veja, de novo, frisando aqui, não é que essas outras coisas são boas para nós. E coisas desejáveis. Sim. Não tô falando aqui, claro, de coisas ruins, rudimentares, espirituais, ele tá falando de outras coisas ruins também, mas tô falando aqui de coisas aparentemente boas. A lei, certas coisas aqui... Não é que essas coisas sejam desejáveis ou sejam até positivas. O que ele tá falando é, nessa jornada de ser alçado à salvação em Deus, nada dessas outras coisas fazem parte. Exato. Cristo é plenamente suficiente e nele, em Cristo, nós também somos plenamente suficientes. Ou seja, Deus ele olha para mim e fala assim, será que você tem o que é preciso para ser salvo? E só que aí quando ele olha pra você, você tá atrás de Jesus. Então ele só vê Jesus. Ele fala assim, sim, você tem tudo que precisa pra ser salvo, porque você tá atrás de Jesus. Sim. É isso. Salmo 2 falava isso, né? Bem-aventurado aquele que se refugia nele, né? Que se refugia Aquele que se esconde em Jesus tá sendo salvo
porque Jesus está protegendo ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Bonito, hein? Bonito, salmo é legal, né? Não, salmo é legal. Salmo é bacana. Não só legal, teologia profunda. Teologia profunda. Então, que mais? Aí nele aí ele volta naquela discussão da circuncisão, Exato. né? Tudo mais. Não é na carne, mas na verdade é em Cristo, né? Essa circuncisão do coração de fato. E ele vai citar uma nova imagem, que é a imagem do batismo agora. Uhum. Não tinha citado ainda em Colossenses, né? Que a gente foi sepultado com Cristo no batismo e aí a gente ressuscita, né? A gente emula aquilo que aconteceu com Jesus. Exato. Né? Então de novo, assim como Jesus morre e ressuscita para uma nova vida, nós, agora, emulando isso, que é uma emulação por quê? Porque a nossa ação, ela não muda nada. Não. Ela é só um demonstrativo do que Cristo fez. A gente só está imitando o que ele fez. É importante falar isso, né? No batismo não existe nenhum poder místico ali também. A pessoa ser sepultada nas águas, trazida de volta, não tem nenhum, né, uma aura espiritual, algo tomando A água ela. não é mágica, ela não é santa, ela não é água benta. Não é, é Nada água. disso. É água É normal. água normal. Tanto que você tem batismo no tanque, você tem batismo em rio, você tem batismo em piscina, você tem... Eu já Exato. ouvi falar de gente no deserto que batizou o cara na areia. É? Ele enterrou, não tinha água, era um deserto. Aí Interessante. eu falei assim, tá, como é que a gente pode fazer isso aqui então? Ele pegou e falou assim, cava um buraco aí. Aí fez o buraco, né? Enterrou o cara e desenterrou rapidamente. Talvez esse foi o que mais se assemelhou ao que Cristo passou. Foi o que mais chegou perto da morte. Exato. Né? Quanto Parabéns. tempo ele vai ficar ali? Belos hinos cantam lá no céu, né? Tipo, imagina. Mas a ideia é que não tem nada místico. E às vezes a gente pensa isso também. A pessoa que tá indo pro batismo pensa, não, eu tenho que parar de pecar porque eu vou ser batizado. E agora é uma coisa que vai ser totalmente diferente. Aí a pessoa é batizada, levanta e fala, mudou nada? Porque não tem nada místico, é um ato simbólico, né? É um símbolo, na verdade, que você está fazendo de algo que você aceitou no coração. Exato. É parte da transformação, mas não é a transformação em si. É como se fosse o casamento, né? A festa em si, ela só é a cerimônia para atestar aquilo que foi feito anteriormente, né, entre os dois. Você quer ver uma coisa? Tem muita gente que acredita que quando eu sou batizado eu recebo o Espírito Santo. No ato do batismo? No ato do batismo. É, porque aí, o livro de Atos tinha muito isso, né? exato, mas só que aí você olha lá pra Jesus, né, se batizando, né, vem a pomba, tudo mais. O pessoal mas, tipo falando em línguas depois de ser batizado ali com Cornélio. Só que assim, uma coisa lá em Atos, por exemplo, é o Espírito Santo, tipo assim, começar a usar aquela pessoa para determinada coisa. Não, mas tem outra coisa também, é só um parênteses no parênteses, Sim. né? Quando, por exemplo, Cornélio é batizado, ele fala em línguas. Aí tu fala, não, então ele recebeu o Espírito Santo. Mas por que ele recebe? Ele recebe como uma forma de demonstrar para os discípulos que Deus estava usando também os gentios. Sim. Então, é uma forma também, tem um propósito nesse É um uso, carimbo, né? Exato. Aceito, para todo mundo ver ali e tal. Uhum. Mas aí a gente, por exemplo, se eu só recebo o Espírito Santo no batismo, quem é que me convenceu dos meus pecados e da aceitação do sacrifício de Cristo e me levou ao batismo? Ih, rapaz. Foi uma decisão só minha? Foi, não, obviamente, né? Pelo jeito. Então, Claro que não, se é o né? Espírito Santo que de fato me convence dos meus erros e me conduz ao arrependimento, então ele já operou em mim. Você entendeu? De novo, o batismo ele vai ser essa cerimônia, de novo, também para dar o testemunho para as outras pessoas, né? Tudo mais. E também como uma forma pedagógica de eu assimilar isso. Sim. Né? Só que E aí, é uma festa de memória também, né? Que Sim. relembra aquilo que Cristo fez por mim. Então, como ele fez, agora eu faço. E, claro que ele morreu a morte. Eu só tô morrendo uma morte, entre aspas, para esse mundo, para a vida de pecados e tal. Então é de fato esse símbolo, né? De uma ação que aconteceu anteriormente no meu coração, né? Uhum. Agora é interessante, a gente vai ver no verso 13, porque Paulo fala que a gente morre no batismo, né? A gente é sepultado, mas aí, como ele ressuscitou, a gente também é ressuscitado. Só que aí no verso 13, ele vai falar que a gente já estava morto, na verdade. Então, essa parte aí é curiosa. A gente não leu o verso 13. Não, vai vamos lá. ler. E a vós outros que estavam mortos pelas suas transgressões e pela incircunção da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Então, a morte, no caso, não foi o momento do batismo, mas na verdade estava morto antes. Já estava morto. Você só foi sepultado, então. Que na verdade é o que ele fala. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados pelo batismo. Pronto, era Não isso. vai quando vocês morreram. Você estava morto. E aí entra de novo o meu ponto do Espírito Santo. Porque, tipo assim, se o Espírito Santo só entra em mim quando eu sou batizado, quem que me levou ao batismo, né, de fato? Porque assim, eu tava morto. Aham. Então quem é que me sepultou? Eu fui me arrastando pra não, eu tô morto. Tá morto. Então se eu tô morto, eu não consigo fazer nada. Sim. O morto, ele não consegue fazer nada em favor próprio. Não consegue? Não. Que isso? Ele só consegue se decompor. Nem ele que faz isso É também. verdade, nem ele Nem também ele é faz passivo. E aí você lembra, por exemplo, o Vale dos Ossos Secos de Ezequiel, né?
quando Deus fala, profetiza ao vento. Só que é legal porque no hebraico a palavra vento também é o nome do Espírito Santo, né? Rua, que é o Espírito, o vento santo de Deus e tal. Então, ele está chamando o Espírito, o vento, para que possa entrar de novo nos cadáveres ali. Então, é uma ação que não vem dos cadáveres, mas vem do profeta pedindo que o Espírito haja, né? Então, é de uma ação do Espírito. Exato. E aí a gente começa a entrar em alguns pedaços espinhosos aqui. Ih, vamos Mas acabar a são lição muito por aqui então, né? Então a gente se vê na semana. Não, a gente começou, tem que terminar. Né? Então vamos embora. Aquele que começou a boa obra vai concluir. E não foi a gente que começou, foi Deus. Então, ele vai concluir. Amém. Então vamos dar o verso 14, vamos. Então, você falou aqui que você ficou em Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões. Uhum. Aí ele fala, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz. Então, basicamente, ele está falando assim, existia um escrito de dívida que consistia de ordenanças, Sim, que era contrário a nós. Ele pegou esse escrito de dívida cheio de ordens e ele crava na cruz. Então, destruiu, aí cancelou, cancelou, aboliu, acabou. Aí a gente tem um problema. Por quê? Porque se essas ordenanças aqui podem ser entendidas como a vontade de Deus, ou a lei, ou tudo que Deus esperava da gente que foi assinado em contrato, quando ele prega essas coisas na cruz, então ele está cancelando agora a sua vontade. Ele não quer mais que a gente faça essas coisas. Ele está abolindo a lei, basicamente. Então você está lendo que o escrito de dívidas de ordenança seria o Pentateuco, a Torá, seria a lei de Deus, os 10 mandamentos. Porque, tipo assim, ok, ele cancelou o escrito de dívida, até aqui tudo faz sentido. Mas ela consistia de ordenanças. E quando eu penso em ordenanças, eu tenho lá, né? Não matarás, não furtarás. E aí? Então quer dizer, segundo a sua leitura... É uma leitura hipotética. Uma leitura hipotética, tá? Uma leitura hipotética. Tô me fazendo de advogado do inimigo. Aqui. Tá bom. Tá? Então nessa leitura hipotética do advogado do inimigo, essa lei é a lei de Deus. Sim. Que na cruz Cristo cravou. Porque você sabe que vai ter uma ala muito forte dentro do cristianismo que vai interpretar desse jeito. Não, porque Cristo ele anulou os mandamentos na cruz. Mas então, se ele anulou os mandamentos na cruz, então agora a pessoa pode fazer o que quiser, inclusive quebrar os mandamentos que antes tinha. Depende, porque aí o argumento vai ser o seguinte, você tem várias dessas leis que já são reafirmadas no Novo Testamento. Mas não todas. Não todas. Tipo, por exemplo, o sábado. Não é reafirmado. Não. Matar também não é reafirmado, é reafirmado? É reafirmado. Reafirmado? Ainda bem. Todas as 9 são. Menos o sábado, então. Menos o sábado. Inclusive, ele vai falar aqui que não pode nem julgar a pessoa por causa do sábado. Só que é curioso, né? Porque ele fala sobre uma escrita de dívida, só que quando você olha pra lei em si, você não vai ter uma coisa acusando assim, né, o pessoal? Ou tem? Tão claro assim, uma escrita de dívida falando, você tem que morrer. Tem algo assim? Na Bíblia? É, na 10 mandamentos, sei lá. Você tem especificamente só falando o seguinte, o salário do pecado é morte. Mas isso não tá no mandamento, não tá lá, tá depois. O texto, na verdade, só diz o que não é pra fazer. Tudo bem, ele fala, por exemplo, né, Deus não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Entendi. Mas é isso. Ou ele fala, por exemplo, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. É basicamente isso. Então. Ou no máximo passivamente assim, ó, honra teu pai e tua mãe pra você viver bastante tempo. Pronto. Se você não honrar, a sua vida fica um pouco mais curta. Talvez, não sei né? Quanto mais Mas curta. De fato, assim, você não tem ali especificamente nada. Agora, o que você tem muito é discussão na própria Torá dos efeitos de quebrar a lei. Do exílio, do apedrejamento. Aí é muito mais assim também dentro uma aplicação também, né? Das aplicações e tudo mais. Assim, claro, são ordenanças que vão acontecendo, né? Então, de fato, assim, de novo, claro, você não pode ler a ideia de lei como só os 10 mandamentos. Aí seria toda a Torá, né? Toda a Torá. Sim. E a Torá como um todo, ela prevê, de fato, a morte daqueles que quebram a lei. Perfeito. Você tem um contrato que a nação de Israel ela vai firmar. Uma aliança, né? Uma aliança com Deus através de Moisés ali. Né? Moisés com esse mediador, né? Que traz a escrita ali. Coríntios, por exemplo, vai falar dessa ideia da escrita de morte, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha que é um outro texto que a galera fala, viu? A lei mata. O Espírito vivifica. Outra gente vai falar assim, letra é a Bíblia. Então ficar estudando demais a Bíblia mata. Ou é melhor se reunir. Espírito Santo. Espírito Santo. Glórias a Deus. Muitos desse negócio de ficar estudando é vã filosofia. Isso é coisa de homem. Isso é bobagem. Né? Mas é interessante pensar nisso, né? Porque se você pensa na lei, agora pensando toda a Torá como sendo de fato as bases do reino de Deus,
certo? Deus comanda, ele governa Eu sou o sobre a rei. sua lei. Exato, Este é o meu domínio. exato. Todos que vivem no meu domínio são meus súditos. Uhum. Como vivem os meus súditos? Debaixo de que lei? Qual é o meu código moral do meu reino, né? Todo rei, ele governa em cima de um código Exato. moral. E aí você tem até no santuário essa lei sendo colocada dentro da Arca da Aliança, que simboliza O trono divino. o trono divino, de fato. Uhum. Na verdade, O o trono aceno da misericórdia. é a tampa, né? Sim. A arca é a base, de fato, isso. Então, se Deus, na cruz, aboliu essa lei, então as bases do reino de Deus foram também canceladas. E se a lei de um governante é cancelada, ele não tem mais sobre o que governar. Portanto, ele não é mais rei. Exato. Então, na cruz, Deus parou de ser rei, então. É, basicamente. Ele falou assim, Entendi. se virem aí, eu sigo daqui. Amém. Vamos ao verso 16. Não, brincadeira, não é assim. Só que é interessante isso, porque a gente pensa que ele está falando sobre a lei aqui nesse verso, porque ele fala da questão de ordenanças. De ordenanças. Aí a gente vai assimilar de que não, falou sobre ordenanças, é de fato os 10 mandamentos, é de fato a lei de Deus. Só que na verdade, esse escrito de dívida, ele está falando aqui sobre nossas transgressões e nossos pecados, né? De novo, volta um pouquinho, pega todo o contexto que ele tá falando. Ele começa falando, ó, vocês foram sepultados lá no batismo. Aham. Eles ressuscitaram com eles. Na verdade, quando vocês estavam mortos, na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Perdoou as transgressões Uhum. e fez o quê? Cancelou a dívida. Cancelou a dívida. E aí é importante você ler isso, né? Porque ele cancelou a dívida que era contra nós. Só que se você entende que a lei ela é dada como essa base do governo de Deus, ela não está sendo contra ninguém. A lei é ser contra aquele que quebra. Mas ela não foi criada com esse propósito. Então, por exemplo, se eu pego na nossa sociedade atual, eu falo assim, existe uma lei que diz que assassinato é crime, Uhum. certo? Certo. Então, alguém que mata uma pessoa, ela tem que ir pra cadeia. Uhum. Então, a lei é contra os assassinos? A lei seria contra os assassinos. Mas ela não foi criada para ser contra os assassinos, ela foi criada para proteger as pessoas dos assassinos. Só que o problema é que para que isso seja Efetivado, efetivado, né? Aham. precisa haver uma punição. Exato. Senão, ok, a lei diz que não pode matar. O que Matei. acontece se eu matar? Nada. Mas não pode. Não faça Só não mais pode, isso. Só não pode. Não, mas a gente parte do pressuposto que a sociedade evoluiu o suficiente para saber que moralmente aquilo é errado. Beleza, fera, faz esse teste aí pra Vai gente lá ver uma então. coisa. Deixa só a gente ver uma coisa, né? Deixa só a bicicleta ali no mercado, vamos ver se ninguém rouba. Você sabe que lá no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, Ah, tá, pensei que era em Deus. né, Não, ó, no Espírito Santo, nós somos, enfim, lá no estado do Espírito Santo, há um tempo atrás, mais de uma década atrás, a polícia resolveu fazer greve. Você sabe que assim, que na verdade não é permitido por isso fazer greve, né? não deveria, né? A lei proíbe. Então, a lei proíbe, mas eles foram e fizeram mesmo assim. Cara, assim, a sociedade colapsou. Porque já que não havia ninguém para resguardar a ordem, você via cidadãos comuns, aquela senhorinha, aquele tiozinho, assim, que se dá bom dia todo Gente dia. boa. Os caras quebrando loja e saindo com TV de 45 polegadas, Olha só. sabe? Tipo, a galera invadindo os lugares, pegando o que não era dele, quebrando. Tipo assim, a galera simplesmente falou assim, você tá de greve? Não tem mais regra. Uhum. Então, isso é só uma ilustração do que é a condição do ser humano. Sim. Se a gente não é punido, Se a gente dá espaço, a gente tira as garrinhas pra fora, a gente né? tem uma frase muito boa, uma expressão muito boa pra isso, que é a expressão vale a pena. O Entendi. que é vale a pena? Vale a punição, né? Então, Seria assim, isso. a punição que eu vou receber por realizar esse delito vale ou não em relação ao que eu vou ganhar? Uhum. Então, o que eu vou pegar aqui quebrando a lei, vale ou não a punição que eu vou receber? Então, a gente faz esse cálculo. Faz o balanço, né? Eu falo assim, não, vale. Não vai. Isso aqui eu vou morrer. Ah, Uhum. morrer, nada vale morrer aqui, tá? O que não? Não, eu vou pegar 2 anos de cadeia. Pra quê? Pra ganhar 1 milhão. 2 anos pra ficar com 1 milhão? Eu faria esse negócio. Olha esse negócio, Perde 2 anos da exatamente. sua vida ali, fica malhando, lendo um livro e tal, não sei o que, ela volta com 1 milhão. Pô, negoção. Então, basicamente, a lei ela precisa ser reforçada em cima de punições. Perfeito. E a aliança toda, ela é feita em cima de estipulações de bênção e maldição. Uhum. Perfeito. O que vai acontecer de bom na sua vida se você resolver seguir No isso? próprio Éden tinha isso, né? Se você comer do fruto, vai morrer. Exato. Que é a primeira lei, né? Exato. Estabelecida Primeira passada, pelo menos, né? Então, tipo assim, que fica claro ali, né? Tipo assim, ó, Uhum. não pegue pra você algo que só pertence a Deus. Sim. Então, E isso é curioso, né? Porque a gente vai ter as leis como forma de negação, só que anteriormente, possivelmente, a gente tem lei em forma de afirmação, né? Uhum. Tipo, por exemplo, Deus é amor também é uma lei. sim. Também É um a lei estatuto. que rege o universo. Exatamente. E a lei é criada por Deus não como sendo algo para acusar, na verdade, mas na verdade como a ideia de um espelho, né? Eu só gosto muito dessa ilustração, né? A lei como um espelho, que na verdade só mostra os seus defeitos e tal. Então, não é você olhando pro espelho e vendo se lá tá com uma espinha, a culpa não é do espelho. É, O espelho só mostrou a sua condição, né? exato.
Então, quando a gente lê aqui que ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, aí você tem que ler dentro de uma oração do português. Tá A gente bom. não sabe ler grego, mas a gente entende que o tradutor fez um bom trabalho separando pra gente aqui a construção da A frase. gente espera, a gente tem fé no espera. tradutor. Exato. Dentro do português aqui, ele fala, cancelou o escrito de dívida, vírgula, que consistia em ordenanças, vírgula, e que nos era contrária. Quando você tem aqui essa adição entre duas vírgulas, é como se ela fosse Uma explicação? uma Uhum. nota de rodapé. Perfeito. Então, quando ele diz assim, ó, escrita de dívida, que por sinal essa escrita de dívida consistia de ordenanças. Uhum. Ok, essa escrita de dívida que nos era contrária. Uhum. Que nos era Então, se você prejudicial. tira aqui o ordenanças e deixa só a escrita de dívida, fica assim, ó, e cancelou a escrita de dívida que nos era contrária. Qual a escrita de dívida? Aquela que consistia de ordenanças. Mas não são as ordenanças que são contrárias a nós. É escrito de É a dívida. dívida que quebrar essas ordenanças gerou. Então poderia ser o seguinte: a lei fala, aquele que matar Deve morrer. deve morrer. Então, Inclusive, aí de novo você tem texto falando isso. sim, Né? O exatamente. sangue é precioso na vida. Se alguém derramar o sangue, o seu sangue também será derramado. Perfeito. Claro e críspido. Então, beleza. O que Então, é críspido? críspido seria cristalino, mas, né? Com límpido. Com límpido, exatamente. Críspido. Ok. Crispy. Né? E aí? Então, a lei diz, aquele que matar vai ser punido. Aí eu matei. Aí vem, então, agora a minha condenação. Você matou, é punido. O que é a escrita de dívida que me acusa não é a lei em si, mas foi o que o meu ato em relação à lei. É meu ato de oposição à lei. Exato. Então é tipo assim, você tem lá então uma tabelinha lá, agora você antigamente você ia no mercado, comprar fiado. Aí o cara tirava a cadernetinha e falava assim, deve um saco de arroz, R$10. Deve uma penca de banana, R$3. Essa é a escrita de dívida. Ele vai anotando o que você deve. Então assim, ó, matei alguém. Ok, você deve a sua vida. Deve a sua vida, deve uma vida. Peguei graveto no sábado, você deve sua vida. Você entendeu? Assim, ó, Mentir, deve a sua vida. falei, meu Deus do céu, que desgraça. Deve a sua vida. Então, assim, você já deve, assim, umas 397 mil vidas. E basicamente é isso, né? Porque na ideia do pecado em si, na lei de Deus, qualquer pecado é passível de morte. Uhum. Seja ele comer do fruto proibido, lá com Adão e Eva, ou seja ele, você simplesmente nascer com a natureza pecaminosa. Uhum. Você nasceu em pecado, já deve uma vida. Uhum. Então, na nossa natureza, nossa humanidade, quando você nasceu, você já devia a sua vida por causa do pecado que você tinha nascido. E aí você começou a pecar, você está devendo mais vidas do que você já tem. Só tem uma, não sei se você sabe. Então, você vai morrer. Aí fala assim, beleza. Acabou. Agora, você sabe uma coisa, assim, uma vez eu falei isso e o pessoal não entendeu muito bem. Eu falo, Aí você quer falar de novo agora. eu quero falar de novo pra gente poder, assim, Vê se a gente entende. esclarecer mais. Tá, vamos lá. Mas eu falo assim, você sabe que tem um jeito de eu pagar todos os meus pecados, né? Todos os eu pecados. não preciso de Deus pra isso. Ah, tá, vamos lá. É E você assim, morrendo. Exato. Então, tipo assim, tem dois jeitos de eu pagar meus pecados. Uhum. Note que eu estou falando, pagar pelos meus pecados. Não ser absolvido, Não, ser não. limpo e tal. Pagar. Pagar meus pecados, zerar minha dívida. A primeira é Jesus morrer por mim. Uhum. Ok. A segunda é Essa- eu morrer Na verdade, por é mim. o contrário, né? A de Jesus é a segunda. Pode ser. Então a primeira é eu morrer por mim. Tá bem. E a segunda é Jesus morrer por mim. Beleza. Certo? Aham. Você concorda com essa afirmação? Acho que sim. Tá. Só que tem gente lá que já tá assim, ó. Como assim? Você morrer por você zera sua dívida? Mas é verdade. É verdade. Só que tem um problema nisso. Uhum. Ao morrer por mim, Você não vai voltar. eu estarei morto. Exatamente. Não tem vida. O que Paulo fala aqui é que quando é Cristo quem morre por mim, aí Pedro vai explicar pra gente que como ele não tinha pecado, o pecado não pôde detê-lo. Uhum. Então é basicamente assim, ó. O salário do pecado é a morte. Então pecou, você tem que morrer. Perfeito. E aí a morte te Que segura. cobra essa dívida. Aham. Só que Jesus ele morre, só que ele não tem pecado. E aí ele vai lá pras profundezas da morte, o pecado olha e fala assim, mas o que você tá fazendo aqui? Você não tem pecado? Volta, Então, volta. eu fui pagar pelos outros. Cara, mas você é perfeito, você é santo. Então, assim, na verdade, a sua morte, ela gerou um crédito. E como você é Deus, é um crédito infinito. Sabe? Volta e paga de todo mundo. Pode voltar. E no que Jesus volta, o crédito volta com ele. Sim. E aí esse crédito ele é aplicado para todo mundo. Então, Só explicando, isso é uma linguagem simbólica, tá bom, gente? Não foi assim que aconteceu, tá bom? exato. Não é um livro segundo Isaac que tá relatando isso. Então, eu tô pegando um pouco dessa linguagem figurada de Pedro só pra Isso. explicar isso. Então, basicamente é o seguinte: eu posso morrer pelos meus pecados. Uhum. Só que você vai... Porque é isso exatamente o que a lei demanda. Exato. Aquela alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Uhum. Você tá devendo a sua vida. Tá quitado. O problema é que eu não posso ir pro céu. Porque eu só paguei minha dívida.
E a sua dívida só deixou 0 a 0. E agora, tipo assim, tá, e qual crédito que você tem pra ir pro céu agora, então? Nenhum. Você Qual crédito você tem pra continuar vivendo, Também né? não. Não, porque se você voltar a viver, Você vai cancelou o pagamento da dívida. Exatamente. Você teve estorno. Não, então não pode ter estorno. Não. Não aceitaram o pagamento e pagar de novo. Então, aí, enfim, mas deu cheque sem fundo, morre de novo, né, tal. Enfim, e aí, quando é Jesus quem faz isso, pelo fato de que ele não precisa da morte dele pra ele, Uhum. ele a dá pra mim. Neste caso, a minha dívida é quitada e eu continuo com a minha vida. Exatamente. Ou eu ganho uma nova vida, se essa é a linguagem que você quer utilizar, né? Então, é basicamente isso daqui. Você... Então, o escrito de dívida que foi cancelado não foi a lei em si, mas foi a parte que dizia o Isaac é pecador, o Leonídio é pecador, Exato. deve morrer. Então, existiam ordenanças. Uhum. Ao quebrar essa ordenança, uma dívida foi gerada no meu nome. Perfeito. E essa dívida foi se acumulando. Foi se acumulando. Foi se acumulando. E aí o seu barriga vinha e falava, pague o aluguel. Você deve 14 meses de aluguel. E Quanto o que é o seu aluguel? Madruga escondia. A sua vida. Né? E isso foi sendo postergado, postergado, postergado. E aí, quando Jesus veio, ao morrer na cruz, e aí essa linguagem que ele está falando aqui do batismo, né? Uhum. Quando ele morre na cruz, ele não tem dívida nenhuma. E aí ele pega essa dívida nossa, que é tipo assim, ó, quebrou a lei, quebrou a lei, quebrou a lei, quebrou a lei, quebrou a lei. Ele pega essa dívida, coloca na cruz, dá uma martelada e fala, tetelestai, Está consumado. está pago. Está pago. Está pago, está feito. A dívida foi paga, né? Uhum. É isso que Paulo tá falando aqui. Agora, beleza, a dívida tá paga. Já que a dívida tá paga, agora eu sou livre para continuar gerando dívida. Não mesmo. Tanto que isso é importante, né? Porque se de fato a lei fosse cravada na cruz, não teria necessidade de você segui-la. E você tem, na teologia bíblica, esse entendimento de que a lei não vai te matar. A lei, na verdade, ela veio para demonstrar esse caráter de Deus, de fato. E se você tem a abolição, a anulação dela, não há necessidade nem da morte de Jesus. Se Deus fosse capaz de anular a lei, para que era necessário haver a morte, então? Por que não anulou a lei logo antes de Cristo morrer, né? Então, a ideia é que, após essa nova vida ser te dada, até você receber esse perdão, você agora é chamado a andar conforme o caráter de Deus, né? Essa lei. Só que aí vem uma segunda questão, que é o verso 16, em diante. Vamos lá então, vamos Que aí ler é aqui. um outro texto espinhoso. Olha só, você que Que achou aí- que estava acabando os espinhos, ele só começou. Talvez essa lição esteja ficando um pouco mais longa do que... Não, até que estamos tudo bem, estamos É? tudo bem, Tá. estamos bem. Então isso. vamos. lá, diz assim o texto Ah. então. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visão e fatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Eu vou ler um pouco aqui também conforme a gente vai avançando aqui, da versão da NVI, Vai ela lá. traz uma linguagem mais dinâmica para ajudar a gente a entender Uhum. um pouco, assim, né? Claro que assim, ela já faz um serviço de interpretação pra Exato. gente. E às aqui, vezes né? é até uma traição do texto, né? A Tem, interpretação. tem que tomar cuidado sempre. É. Mas, assim, no geral, tomando devido cuidado e comparando as versões, Uhum. assim, tipo, acaba ajudando. Mas vamos começar então, verso 16 aqui. Portanto, não permito que ninguém os julgue. Portanto, o quê? Portanto, é uma continuação. Aqui tá no meu, tá? Ninguém pôs. Então, pôs também Pois, é. exato. Então, assim, visto que vocês estavam mortos e tudo mais, Jesus veio e cancelou a dívida com a sua morte na cruz. Exato. Então, tá pago. A sua dívida tá paga. Por causa de que a sua dívida está paga, então, não deixem que ninguém queira julgar vocês ou, digamos assim, queira questionar a sua salvação em Cristo Uhum. por causa do que você come ou bebe. Ou a sua relação com algum tipo de festa religiosa, ou quando você celebra, né, as luas novas, os dias de sábado e tudo mais. E aí você vai ter aqui, assim, uma discussão dupla, né? Sim. A discussão dietética Uhum. e a discussão sabática. Perfeito. Porque dias de O festa festival aqui, o pessoal isso aí- resolveu fácil, né? Isso aí meio que é óbvio, não Tá. tem problema. Agora, sábado, e aí? É o sábado do quarto mandamento? Ou esse sábado ele entra nos feriados? Eles... Se ele entra nos feriados, por que ele tá discriminado separadamente? Sim, isso é legal até, né? Porque lá por exemplo, em Levítico, vai falar inclusive que o dia da expiação é um Shabat Shabaton, ou é um sábado dos sábados. Mas podia cair até numa quarta-feira. O Páscoa também era visto como um sábado, então você tinha sábados também nos feriados, né? Era tipo um holiday, era um dia santo. Isso. Era um dia separado Aham. para determinada coisa e tal. Mas ele era separado não por ser o sétimo dia da semana, ele é separado pela sua função Isso. dentro do Do santuário. santuário e exato. tudo mais, né? Ele era separado especificamente.
Perfeito. Então, tipo assim, esse dia no calendário ele tá separado. Não é aquela... Ele é um sábado. Ele é um sábado. Assim como teve um dia específico que se repete a cada 7 dias, ele já tá Sim. separado. Tanto que sábado na Bíblia significa descanso, né? É o verbo em hebraico para descanso. Ou colocar um fim a, ou fazer uma pausa, né? Tipo assim, algo tá num fluxo constante, você faz ele parar, você cessa o movimento constante, né? Enfim, e aí então ele fala, ó, ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem. E aí entra a discussão de novo. Aqui, viu? Aqui não tem problema, porque aí vocês, adventistas, que não comem carne de porco, que não comem... Lógico, porque se no verso 14 cancelou a lei, então comida e bebida tá liberado. Só vai. Só que assim, a gente se apega às coisas periféricas do texto e não às principais. Na frase, não permitam que ninguém os julgue pelo que comem ou bebem, qual que é a questão principal do texto? Julgamento. Julgamento. Que ninguém os julgue por causa da sua comida. E isso é para aquele que não come e também para aquele que come. Exatamente. Ele é pros dois lados, né? Porque aí você pode ter a pessoa que ela se julga no estado de salvação, porque o seu código dietético ele é elevado. Sim. Né? Ou também o outro que olha e vê a pessoa se esforçando para ter uma alimentação mais saudável, fala assim, a outra ali, ó, legalista. Como se a coisa fosse automática. Sim. Só que o problema não é a comida e a bebida nesse sentido. O problema é a sua relação com isso e a sua tentativa de adicionar isso ao que Cristo fez. Sim. Então, o ponto aqui de Paulo é um exemplo que ele está dando de algo que acontecia, que era o seguinte, você tinha a galera, e aqui a questão não é só dietética, no sentido de que a gente já pega isso aqui e traz para a reforma de saúde. Sim. Mas os problemas aqui são maiores. Existe o consumo dessas comidas no templo, ou não só no templo judaico. Sim, mas o templo dos ídolos, os templos né? pagãos. Sim. Que essas carnes eram oferecidas a ídolos, exato. Ou então o que acontecia muito? Lá em Romanos 14, o problema é todo esse. A galera pagã ia lá, comprava um sacrifício, né, uma carne de primeira, digamos assim, fazia lá o ritual, só que não comia a carne, só fazia o ritual lá, oferecia, ok, aí descartava. Só que descartava como? O pessoal da açougue vinha e pegava a carne. A carne ainda era de primeira, ainda era de extrema qualidade, só que como ela já foi usada no ritual, você não vai vender pelo mesmo preço de antes. E aí eles vendiam, sei lá, metade do preço. E aí tinha um irmão mais pobre lá, cristão, e eu falei assim, não, vou lá no açougue e comprar essa carne, porque ela tá metade do preço. E é uma carne de primeira? E é uma carne de primeira. Aí o outro cristão, mais judeu, fala assim, cara, você não pode comer essa carne aí. Por quê? Porque ela foi sacrificada a ídolos. Então ela pertence aos ídolos. E Paulo fala assim, gente, você sabe que ídolo não existe, né? Ídolo não é nada. Deus, ele é Deus e ele criou o bicho que você vai comer agora. Então, em momento algum, o argumento de Paulo, por exemplo, é vegetarianismo. E aqui também, ele não tá falando de nada específico, ele tá falando aqui o seguinte, de novo, não é querendo questionar a discussão dietética dentro do adventismo, não é nada disso. O ponto de Paulo aqui é o seguinte, existem pessoas entre vocês querendo dizer que, por mais que Cristo tenha morrido por você, se você não seguir um código de dieta específico, seja ele qual for, sua salvação não é válida. Por isso que ele fala, ninguém questione a salvação de vocês por comida ou bebida. Todo o problema aqui é querer adicionar algo a Cristo, foi o que a gente falou no começo. É Cristo mais alguma coisa, como se a salvação dependesse de Cristo e mais algo. E nisso também entra o sábado também, né? Porque se você guarda o sábado para ser salvo, então tem algo de errado nisso aí. E aí você querer julgar o outro, você não guarda o sábado, logo você não será salvo. Então ele também não entendeu o que é a salvação de fato, né? E aí, aquilo que a gente estava falando sobre como isso é muito comum hoje. Agora falando isso, eu sei que a gente tem um público aqui que não é exclusivamente adventista, mas é majoritariamente adventista. Sim. Por causa que a gente segue o guia de estudo da lição e tal. E eu já te falo que assim, se você levar essa discussão para dentro da sua escola sabatina, talvez você seja expulso. Mas deixa eu ser claro aqui no que eu quero dizer. Tentar ser claro, pelo menos. Qual que é o grande problema para nós como igreja adventista hoje? Ok, eu entendo que a reforma de saúde é algo importante para minha vida. Porque meu corpo é templo do Espírito Santo e tudo mais. Só que aí eu falo assim, olha, por eu ser a igreja adventista e tem toda uma carga escatológica de pregação do evangelho, da volta de Cristo e tudo mais, eu já me coloco numa posição superior de seguinte, eu sou uma igreja especial. Eu sou superior às outras igrejas. Eu tenho a verdade. Eu tenho toda... Não é que eu tenho a verdade, eu tenho toda a verdade. Toda a verdade. Tá certo? As outras igrejas não. Por exemplo, eu tenho a verdade sobre carne de porco, sobre camarão. Sobre o sábado. Sobre sábado. Então é o seguinte... Sobre o Apocalipse. Exato. Então eu tenho a verdade aqui sobre alimentação. A igreja vizinha aqui, que não é adventista, ela não tem. Portanto, ela não é uma igreja verdadeira. Sim. Portanto, quem está lá não está salvo. Não, tá no inferno, na verdade. Está no inferno. A igreja que está lá, ela não aceitou o evangelho. Peraí, mas você está falando que o evangelho é a morte de Cristo na cruz mais a reforma de saúde? Não.
E o sábado também. E o sábado. É Que agora eu tô dando o exemplo só da tá. comida, né? Vamos usar o mesmo raciocínio com o sábado. Vai lá. É porque a reforma de saúde, ela ainda é peculiar. Porque, por exemplo, você pode questionar o que é reforma de saúde. Uhum. Então tem gente que vai falar assim, não, reforma de saúde é estritamente vegetariana. Tem gente que vai falar assim, não, é só você se restringir. É ovo lacto vegetariano, né? Ou então é só você, assim, você comer saudavelmente. Tá bem, tá bem. Né? E claro, tem coisas que a gente sabe que não pode, tá lá na Levíticos, tal, mas assim, tem gente que vai discutir até onde deve ir. Tem gente que é vegano, tem gente que nem escova o dente com pasta de dente. Olha só. Tem essa galera Entendi. de chapéu de alumínio, assim, que tipo, cara, tipo, nada. Enfim, as pessoas vão cada vez mais restritamente. Mas vamos aqui no básico. Tá. Carne de porco e cerveja. Uhum. Tá bom? Vinho. Carne de porco e vinho. Não, a igreja aqui do lado, eles não estão salvos, porque eles não aceitaram o evangelho plenamente. Porque eles até aceitaram o fato de que Cristo morreu por eles na cruz. Mas eles continuam bebendo vinho. Logo, eles não estão salvos. Paulo está falando assim, olha, não julgue a salvação do outro por causa do seu código alimentar. É isso que ele está dizendo. Uhum. Então, o simples fato de eu falar assim, eu sou a igreja adventista, eu sou a igreja verdadeira, eu tenho a reforma de saúde, aquela igreja não tem, cara, aquela igreja, pode ser que chegou um missionário lá, pregou o evangelho de Cristo na cruz, papapá, ensinou eles direitinho ali, mas assim, não ensinou para eles um código dietético. Eles estão salvos ou não? Se eles aceitaram a mensagem do evangelho. Se eles aceitaram Cristo, verdadeiramente, sim, são salvos. Estão salvos. Só que isso é muito difícil pra gente aceitar. Sim. Porque salvação só existe dentro da igreja adventista. Porque só a gente tem todas as coisas adicionadas à cruz. Uhum. Ok, a parte da dieta, igual eu falei, ela é questionável, você tem pontos de... Agora, sábado não é. E vamos fingir, porque aqui tem uma discussão. É sábado cerimônia ou é sábado, sétimo dia? Uhum. Vamos partir do pressuposto que é o sábado, sétimo dia? Tá. Vamos partir do pressuposto para falar do quarto mandamento. Ainda assim, o ponto não é o quarto mandamento. O ponto é a salvação. Sim. Toda discussão aqui não tem a ver com a lei, tipo, isso é importante, né? Toda discussão aqui não tem a ver sobre a lei de Deus, mas tem a ver sobre o que é necessário para ser salvo. E aí o pessoal tenta adicionar esses mandamentos, essa circuncisão, essas práticas, essa comida e bebida, o que a gente está tentando fazer também hoje em dia. Eu digo a gente como uma comunidade de fé, às vezes. A gente fala, tem que ser salvo por Cristo, mas precisa também seguir a cartilha da igreja aqui. Não pode falar isso, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir ali. Dessa forma. Exato, não pode fazer esse tipo de instrumento musical não pode. Exato. Achando que é isso que define salvação. Mas não, é todo o ponto de Paulo aqui, acho que isso é bem importante frisar, né? Todo ponto de Paulo aqui é sobre o que é necessário para ser salvo. E necessário para ser salvo só é um, Cristo. Então, não deixe que ninguém julgue a sua salvação se você guarda ou não sabe. Ah, mas o salvo é a lei de Deus, blá, 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 blá. Sim, a questão é o seguinte, o ser humano, ele parte de diferentes graus de maturação e de entendimento. Uhum. Então, assim, uma coisa é um judeu que cresceu dentro de uma realidade socioeconômica em volta do sábado, para ele é muito simples aceitar o sábado. É só viver culturalmente. Um grego em Colosso, não. Sim. A vida dele vai mudar de ponta cabeça. Ah, mas aceitou Cristo, tem que acabar. De novo, é fácil pro judeu falar isso. Sim, o brasileiro no Brasil hoje, guardando o sábado, não é tão simples quanto o judeu lá em Israel, né? Então, assim, pode ser que uma vez, em algum momento, essa pessoa vai dar de cara com essa verdade, vai assimilar, ela vai conhecer mais e mais a Deus. Deus fala assim, filho, seria melhor você viver desse jeito. Isso é o que eu quero pra você. E ele vai crescer. De novo, ele vai conhecendo quem é Deus. Exato, e isso é parte de um relacionamento que você tem com Deus. O conhecimento de Deus, ele é tão íntimo que muitas vezes Deus vai pedir pra você fazer uma coisa que não vai pedir pra mim. Porque ele sabe que se pedir pra mim, talvez eu não consiga, e talvez eu me perca por causa disso. Exato. Você sabe que, assim, a gente não costuma citar Ellen White aqui em respeito muito ao público externo que não é adventista. Né? Porque a gente entende também que o ministério de Ellen White, não é que ela está restrita ao adventismo, mas ela vem dentro de uma mensagem, assim... Específica num tempo, num momento, para uma circunstância, né? Enfim, mas ela tem muitos textos que ela serve, inclusive, para como a gente deve olhar para o outro, fora do adventismo. Certo. E ela tem um texto que ela fala sobre o sábado, sobre a verdade do sábado, que ela diz assim, olha... muitos não aceitaram a verdade do sábado, porque foi pregado para eles de forma legalista e não apresentando Deus como centro do sábado, assim como simplesmente algo que você deve fazer para ser salvo. E ele fala assim, e como então essa verdade sobre o sábado não foi pregada de uma forma que estava centralizada em Cristo, ela foi rejeitada. E aí ele diz assim, só que quando Deus observa a rejeição da pessoa a essa verdade,
ele não toma, tô parafraseando, mas basicamente diz, ele não toma isso como pessoal. Uhum. Ele não entende que a pessoa está rejeitando a verdade sobre o sábado, ele entende que a pessoa está rejeitando aquela pregação sobre o sábado, que foi errada. Ele também, se fosse, rejeitaria, né? Se fosse pregado pra ele. Que é o que Jesus fez. Jesus Exato. chegou, não pode colher trigo para comer no sábado. Jesus fala assim, observe. Sabe? Não, Jesus está quebrando o sábado. Não, ele não está quebrando o sábado. E é Está importante. quebrando a sua tradição humana sobre o Exato. sábado. Sim. É importante porque ele vai usar a palavra não julgue, e o principal ponto é que a gente não pode julgar a pessoa porque a gente não tem todas as informações sobre ela e porque ela tá agindo daquela forma. Só que tem uma pessoa que tem informação sobre isso e que tem toda a informação sobre essa pessoa. É Deus. É. Por isso que ele é o justo juiz, né? E ele sabe o quanto daquilo é relacionado ao tipo de vida que ela teve, Exato. onde ela tá nessa fase de caminhada cristã e de amadurecimento, e o quanto aquilo é rebeldia e rejeição de uma verdade que ele assimilou, Sim. entendeu, e ele Beldemente. rebeldemente fala, não vou fazer. E aí você percebe que no final o julgamento de Deus ele está de acordo com a luz que a pessoa de fato recebeu. E se a luz, como você falou, sobre o sábado, sobre a alimentação, foi uma luz meio porca, faz sentido a pessoa não aceitar e Deus vai julgar essa pessoa de acordo com essa luz que ela recebeu. Ela fala, Deus entende que a pessoa não está rejeitando a ele, ela está rejeitando a uma mensagem que não foi bem explicada. Sim. Então ele não entende aquilo como uma rejeição ao próprio Deus. E no fim, salvação é sobre rejeição a Deus ou não, ou aceitação Exato. de Deus. Essa rebeldia aberta. Essa rebeldia aberta Uhum. e tudo mais. Então é isso que Paulo está tentando fazer o seguinte. E a palavra julgamento aqui, ela é muito mal interpretada também, porque a gente entende julgamento como simplesmente não é discriminação, que também tem uma conotação negativa. Né? Discriminar é, na verdade, você fazer separação, né? Exato. Mas aí você tem um conceito negativo, por exemplo, a discriminação racial. Você atribui a alguém Um peso, um né? valor menor Isso. por causa, né? Enfim. É juízo de valor, juízo de... É juízo de valor e tudo mais. Mas a gente faz julgamento o tempo todo no sentido de ponderação. Uhum. Essa comida aqui é boa pra mim ou não? Tipo, esse carro aqui é mais econômico? A gente julga tudo o tempo Sim. todo. Isso não tá errado. Isso é uma análise, né? das Isso é uma coisas. análise. É você justamente, tipo assim, fazer essa ponderação do que vale e o que não vale. Julgamento aqui é de sentença. É de bater o martelo. Ninguém bate o martelo e te dê um veredito em relação à Tá sua salvação condenado. por causa do que você come ou do dia que você guarda. Uhum. Não é papel nosso definir quem está salvo e quem não é. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não cabe a nenhum de nós julgar o outro ou definir o veredito da salvação do outro baseado nas nossas tradições, nas nossas visões e nas nossas interpretações bíblicas. Uhum. Quem vai fazer esse julgamento é aquele que tem o poder de cancelar ou cobrar a dívida. Porque a dívida não é pra gente. Ninguém deve nada pra gente. Então por que a gente tá querendo cobrar? Uhum. A dívida é de Deus e ele vai cobrar ou perdoá-la, Exato. cancelá-la, né? Então, não, só que aqui Paulo tá falando no sentido inverso. Não deixe que ninguém faça isso pra com vocês. E esse ninguém aqui não é a galera lá de fora do mundão. Não, o pessoal da própria comunidade de fé, né? Não deixe que ninguém na igreja, na comunidade de vocês, questione a salvação de vocês. Então você vê, quando você tenta entender de fato o que Paulo tá querendo dizer pra gente, fica um pouco mais Uhum. claro aqui da gente entender do que ele tá falando, sem entrar nessas polêmicas. Então sábado ou domingo? Então porco ou não porco? Uhum. Sabe? Não é isso que ele tá discutindo aqui, né? De fato. Então eu vou ler aqui o 17, ó. Essas Tá. coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, no fim, assim, tudo que foi dado lá atrás, e não é que essas coisas foram canceladas, Não. enfim, Uhum. mas elas encontram o seu cumprimento em Cristo. Elas estavam todas nos convergindo para Cristo. Sim. E agora que elas se convergeram em Cristo, é em Cristo que a gente deve ficar. E é legal essa linguagem de sombra, porque se ela é uma sombra que aponta para uma realidade, essa sombra realidade ainda permanece, né? Uhum. Então a sombra talvez não seja mais, entre aspas, necessária, mas essa sombra ainda permanece na realidade. Então, por exemplo, eu achei legal essa explicação, por exemplo, você hoje não sacrifica um cordeirinho no templo, porque isso era uma sombra. Mas você ainda acessa o cordeiro através da fé, que é Cristo. Então é uma prática que você ainda faz, por mais que não do mesmo modo que você Mas fazia você antes. faz ela com a realidade, não com a sombra. Exatamente. Exatamente. É a mesma ideia, por exemplo, do dinheiro. Uhum. Hoje, assim, o dinheiro ele já sofreu muito mudança de significado, mas no passado, tipo assim, o governo ele tinha uma reserva em ouro, Uhum. aquilo era o valor. Sim. Só que aí você imprime um papel chamado dinheiro, Aham. que ele diz assim, ó, isso aqui vale 100 unidades de dinheiro referentes ao ouro que a gente tem aqui em estoque. Aham. Hoje isso está muito mais na confiança que você tem no governo, que não é muito, mas por Tá isso que o dinheiro tá perdendo valor. Exato. Né? Mas basicamente assim, o dinheiro, ele não é o valor em si. Ele representa algo, e a gente usa esse algo. Agora, por exemplo, se eu pego uma pepita de ouro e chego num lugar e falo assim, ó, queria comprar seu carro, tá aqui 1 quilo de ouro. Uhum. Eu falo assim, não, só aceito papel.
Cara, mas isso aqui é o real. A não ser que você tenha leis, que a pessoa não pode botar ouro, tal. Tô falando assim, do escambo normal, assim. A pessoa não aceita o ouro, não, eu só quero aquele papel que tá escrito 100, ou 1000, sei lá, entendeu? Hoje em dia é o númerozinho no aplicativo, né? Exato, pra você ver, não é nem o papel mais, é o Pix, é o quê? É um código, tal. Mas ele tá representando o quê? Algo que o dinheiro, que o governo ele garante que ele tem lá para poder, né, equacionar tudo isso daí e tal. Então a mesma coisa é isso, tipo assim, a pessoa tá lá e Jesus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, Deus, né, quero pedir perdão pelos meus pecados. Aí tem uma ovelha e tem Jesus. Assim, acho que eu vou com a ovelha. Mas você tem Jesus. Não, mas eu aprendi que tem que ser com a ovelha. Mas a ovelha, ela sempre representou Jesus. Ela era um papel. Era um modo pedagógico de apontar pra Jesus. A ovelha é um papel e Jesus é o ouro. Entendeu? Então a ovelha, ela representa o que Cristo vale. Perfeito. Só que eu quero a ovelha. Eu só aceito a ovelha. E é isso que acontece. Por quê? Porque aí não é mais a ovelha, é o sábado. Aí não é mais o sábado, é a dieta. Não, isso tudo estava apresentando, por exemplo, Cristo é o sábado, é o verdadeiro descanso. Não, mas o que vale é isso aqui. Jesus, né? Então, assim, Paulo está colocando as coisas na sua devida perspectiva. Exato. Ele não está fazendo juízo de valor sobre essas coisas. Ele está fazendo juízo de valor sobre o juízo de valor. Exato. Né? Que é o problema. Que é o que ele vai falar agora no verso 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade... O que é essa falsa humildade? Eu tenho a dieta correta. É esse manto de santidade, né? Eu guardo o dia certo. Exato. Eu faço isso, logo eu sou melhor que você. É uma falsa humildade. Por quê? Porque ele acha que tá salvo, mas é verdade. E na adoração de anjos. Aí aqui, mais uma informação mística dessas que são meio aleatórias no texto, porque a gente não sabe o que tá acontecendo lá. Você não sabe o contexto da época. Mas claramente a gente falando o seguinte, olha, Jesus, ele é só uma das manifestações do divino. Mas ele não é o todo, que Paulo fala o tempo todo, plenitude, 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 Jesus é plenitude. Não, assim, então os anjos também são manifestações do divino, então a gente também deve adorar os anjos. O tempo todo aqui você vê que Paulo tá lidando com um único problema, a galera tentando tirar Cristo da centralidade do evangelho. Exato. Né? E aí ele fala, não permitam que ninguém tenha voz da falsa humildade, anjos e tal, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, mas a sua mente carnal a torna orgulhosa. Então ele fala assim, olha, eu tive um encontro com Deus aqui. Por quê? Não, Deus me revelou tal coisa, papapá. Olha como é que eu sou uma pessoa excelente. E aí a mente dele começa, tipo, olha como é que você é uma boa pessoa. E você sabe, Leonide, o âmbito da humildade. O grande problema dessa rodinha que se senta pra estudar a Bíblia, mas que não abre a Bíblia, e que tá o tempo todo discutindo assim, não, mas eu acho que a gente não pode fazer tal coisa. Não, mas eu acho que a gente deveria estar fazendo tal coisa. Não, mas pra mim, guardar o sábado é tal coisa. Não, pra mim, é pra mim, eu acho. Eu sou o centro, né? É que a pessoa ela não tá satisfeita que aquilo é uma verdade pra ela. Ela vai pegar agora toda essa carga e toda essa configuração que ela entendeu que é pra ela, ó, essa tradição, essa coisa, essa forma como eu guardo o sábado, isso que eu posso fazer no sábado, isso que eu não posso. Pá, eu posso tomar um banho no rio no sábado? Não, não posso. Ah, eu posso dirigir meu carro no sábado? Não, não posso. Eu tenho que ir pra igreja de ônibus, tá pagando a passagem, não pode, tem que ir a pé. Cada um vai ter uma configuração daquilo que ele entende ser ou não quebra sabática. Só que ele não está satisfeito em viver aquela realidade que ele estabeleceu para ele. Ele vai agora, naquele círculo, olhar para o lado direito e falar assim, mas ele não está fazendo. Logo, se ele não está fazendo exatamente como na minha cabeça ele não está fazendo do jeito certo. E se ele não está fazendo do jeito certo, ele não está salvo. E aí, nesse grau de comparação, eu vou ser sempre alguém superior ao outro. E eu sempre vou procurar o outro que é inferior a mim, por quê? Para me comparar, né? Porque eu nunca vou me comparar com Cristo. Sim. Porque Cristo é muito alto. Eu sempre vou procurar pessoas que estão abaixo de mim, porque aí nesse grau de comparação eu sempre saio por cima. E você está se colocando como o centro da realidade, e como sendo o centro da perfeição, e como se colocando no lugar de Deus de novo, né? Julgando e se comparando. E é isso que Eva faz lá no começo também, né? Se colocar no lugar de Deus. Um pecado que volta. Paulo fala que essa pessoa, ela não está unida à cabeça. A partir da qual ela é o cabeça. Ela é a cabeça do próprio corpo. Exato. Ela não está unida à cabeça que é Cristo e tudo mais, né? E aí, verso 20, até o final. Vamos lá para o fim da lição. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo? Você se sujeita a ordenanças. Não manuseie aquilo, não prove aquilo, não toque no outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo. E de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui na minha diz os impulsos da carne, né? Ou seja, basicamente a natureza pecaminosa. Refere aos impulsos da nossa natureza pecaminosa.
Mas e aí, o que a gente pode comentar sobre essa reta final aqui? Já que vocês morreram em Cristo. Rápidas palavras, né? A ideia é justamente se você está com Cristo e ele é a plenitude, só nele é a salvação, por que você volta agora para essa falsa religiosidade que só revoga a sua própria exaltação, a essa falsa humildade, esse manto de santidade que no final não te ajuda em nada a ser uma pessoa melhor e uma pessoa mais perto de Deus? Ele fala aqui de uma aparência de piedade ou de sabedoria. Aparência de sabedoria. É uma aparência de piedade ou de sabedoria? Tipo assim, a pessoa, ela espera que os outros olhem pra ela e falem assim, olha como é uma pessoa santa. Sim. Cara, ele de fato, assim, todo sábado ele tá na igreja e sempre com uma aparência de quem tá jejuando, assim, sei lá, assim. Não, olha como esse cara é bom. Cara, ele não coloca 1 grama de carne na boca. Ele não bebe Coca-Cola. Nem Nescau ele bebe. Sabe? Tipo, a pessoa realmente santa, assim. Aí, isso, assim, a pessoa não tá julgando a santidade daquela pessoa sobre o quão perto ela está de Cristo. Mas pelas práticas que ela faz. Pelas práticas que ela faz. Ah, mas a Bíblia não diz que a gente vai conhecer as pessoas pelos seus frutos, pelos seus frutos e tudo mais. Sim, os frutos, de fato, eles servem pra gente poder olhar pra uma pessoa e saber o quão perto ela tá de Deus. Mas quais são esses frutos que Jesus tá falando? Ele tá falando do quanto a pessoa, de fato, está obedecendo a Deus. Fazendo a vontade de Deus, né? Ele fala assim, ó, esses fariseus, Jesus tá falando dos fariseus. Olha os fariseus. E o que os fariseus muitas vezes faziam? E aqui que ele tá falando... colocar tudo dentro do quadro aqui. Ele tá falando aqui da galera que tem falsa aparência de piedade, mas que nada dessas coisas de não toque, não manuseie, isso aqui não tem, por mais severo que seja com o corpo, não tem valor para refrear os impulsos da carne. O que são os impulsos da carne? Egoísmo, luxúria, vaidade, orgulho, certo? E se você pode perceber em todo o Novo Testamento, por exemplo, e eu acho que também talvez no Antigo, sempre que você não tem tipo assim, ó, gente, não use cordão. Não use relógio de ouro, não pinte o rosto com maquiagem. Ele tem tipo assim, ó, não seja vaidoso, não seja intemperante, seja humilde, paciente. São sempre coisas do íntimo, de coisas que você de fato tem na sua carne, de fato. Se essa carne ela tá carnal ou se ela virou espiritual, né? Que vai ser a discussão de Paulo lá em Coríntios. Então, qual que é o problema, por exemplo, lá de Jesus quando ele fala dos falsos mestres lá, que você tem que julgar eles pelos seus frutos? Porque eles estão o tempo todo jejuando. Eles dão o dízimo do cominho, da hortelã, saiu uma plantinha lá atrás, tem 10 folhas, ele tira uma folhinha pra Deus lá. Então, assim, ele tá o tempo... Nessas coisas que estão relacionadas a essa religiosidade, ele cumpre tudo perfeitamente. Mas aí ele vê uma pessoa passando necessidade, ele passa batido. Passa reto. Ele vê um doente, ele não para pra poder, tipo... socorrer aquela pessoa, curar, ou simplesmente aliviar o sofrimento e tudo mais, não, né, você tem lá a história do bom samaritano, o levita que ele tá, não, eu tô atrasado pro culto, eu não posso ajudar essa pessoa que tá morrendo. Exato. E aí Deus assim, eu tô mais preocupado em você celebrar uma programação ou de você salvar uma vida, né, então assim, tem aparência de religiosidade, mas qual é o efeito prático? A pessoa continua tão ímpia quanto qualquer pagão. Só que ela é um ímpio com aparência, tipo, a capa de santidade, como você falou, né? Então, você vai julgar a pessoa pelos frutos, assim. Essa pessoa, quais são os frutos dela? Amor, paciência, bondade, benignidade, perdão, temperança, domínio próprio, sabe? Mansidão. Ou essa pessoa é egoísta, mesquinha, orgulhosa, mas vegetariana e guarda o sábado? É isso, às vezes a gente tenta mudar coisas que são externas, porque o que tá interno tá tão podre já que a gente consegue mudar, né? Então, mudando o externo, pra gente mostra um pouco isso. E é realmente isso, né? A pessoa muda o externo, começa a se comparar, porque se acha melhor assim. Mas não é isso que o evangelho traz, né? Cristo ele vem trazer uma mudança interna, para que aquilo que aconteça externamente seja só um reflexo que já aconteceu de forma interna, né? Só que a mudança externa não muda o íntimo. Não. Agora, a mudança interna... ela muda. Ela vai transparecer no exterior. Sim. A questão é, nem sempre esses frutos vão ser os que a gente está esperando. Mas eles vão estar sempre alinhados com Cristo. Né? Mesmo que a pessoa tenha esse grau de maturidade que ela vai precisar alcançar, talvez eu, assim, sem nenhum senso de falsa moralidade ou espiritualidade, talvez eu de fato já esteja um pouco mais avançado, e talvez em certos aspectos. Sim. Porque, por exemplo, eu já tenho um pouco mais embutido na minha cabeça o que é o sábado e como isso faz bem pra mim, e melhora a minha relação com Deus, no sentido de dedicar um dia pra Ele, de buscar, tudo mais. Ok, eu entendi isso daí. Mas, por exemplo, eu ainda não sou tão bondoso com o meu próximo como aquela pessoa que ainda não guarda o sábado. Entendi. E talvez ela, em coisas ainda mais elevadas, ela tá mais à frente do que eu. Só que no meu julgamento anuviado, digamos assim, tipo, todo, né, embasbacado ali com a minha própria forma de guardar a lei, eu não esteja vendo que, na verdade, tem coisas que ela tá mais à frente que eu e tem coisas que eu tô mais à frente que ela. E por isso que Paulo fala, é assim que o corpo funciona. E eu acho legal quando Jesus fala para Pedro, né, no final do livro de João,
Pedro olha para Jesus, Jesus está falando sobre o fim de Pedro, ele fala, e esse ali, e João? Aí Jesus fala, que te importa? Se eu quiser que ele fique vivo até, eu quero. Quanto a você, segue-me. Então, basicamente, não se preocupe com o outro, né? No sentido de comparação. Exato. Se preocupe no sentido de Isso, apoiar, exato, de levantar, de suportar, mas não Não de... se preocupe com a caminhada do outro em relação a Deus. Não se preocupe em você se comparar, eu tô mais, eu tô menos. Mas olhe para Cristo, olhe para o alvo. Mantenha seus olhos em mim, não nele. Exato. E Cristo fala, segue-me. Então, o que aconteceu com o outro, a história do outro, é dele com Deus. Que você o ajude, que você esteja perto dele, mas não julgue, porque senão é o seu papel. Seu papel é confiar e caminhar. Paulo vai falar lá em Romanos 14, dentro dessa discussão lá das comidas e tudo mais, ele fala, dos dias também, né? Uhum. Ele fala assim, ele serve a Deus e se ele cai diante de Deus e o Senhor o levantará. Uhum. Então, tipo assim, a pessoa que está conectada com Deus, Deus vai cuidar dela, Deus vai, né, direcioná-la e na hora certa Deus vai revelar as coisas que aquela pessoa precisa saber. E eu também não posso me colocar num grau de falsa humildade e falar que eu não tenho mais nada para aprender, porque eu já tenho todas essas questões. Sim. E de entender que não há espaço mais para crescimento na minha vida. E esse é talvez o maior dos problemas de um cristão, que é o orgulho. Porque o orgulho, ele fecha as portas para que, de fato, a minha santidade continue se desenvolvendo nessa caminhada com Cristo, né? E o orgulho, ele sempre vai buscar comparação no outro. E aqui talvez seja esse o grande problema que a gente deve, de fato, abrir mão para focar, no fim das contas, naquilo que é a plenitude de Deus, que é Cristo Jesus. Na semana que vem, capítulo 3 de Colossenses, né? Paulo vai agora começar a falar assim, não, existe sim um caminho de santidade que a gente deve trilhar. Uhum. E ele vai começar a direcioná-los, né, nessa coisa. E o que ele vai falar vai te surpreender, né? Talvez é coisas que você não está nem esperando que sejam. Então, você é o nosso convidado para a semana que vem, para a gente continuar nessa jornada aqui no livro de Colossenses, que é tão profunda, tão importante, tá? Então, assim, não se apegue aos preceitos elementares desse mundo, mas apegue-se ao nosso canal. É isso aí. Deixa o like, se inscreve, tá bom? Continua aqui com a gente e na semana que vem a gente se encontra para mais um estudo da Bíblia. Até lá, tchau, tchau. Ajude Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.